Minha senhora, meu senhor, se você quer driblar a inflação, substitua a alface do sanduíche por chicória. CCJ da Câmara reinicia movimento por contagem pública de votos. Autor de requerimento por audiência pública, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, defende que representantes partidários monitorem publicamente o resultado das urnas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em votação simbólica, um requerimento para a realização de uma audiência pública que vai discutir a recontagem física dos votos nos pleitos para cargos eletivos federais, estaduais, municipais ou distritais. Deixa eu começar aqui com o Ricardo Salles. Será que tem ambiente, Salles, para que essa pauta avance? Como é que estão essas negociações por aí? Você que está aí na Câmara, conta um pouquinho mais para a gente sobre esse debate. Hoje nós tivemos lá na CCJ, Abraão, uma grande discussão sobre esse assunto, né? Uma grande discussão sobre esse assunto. É um assunto de fundamental importância, você ter um sistema crível, auditável, né, de votos, e, obviamente, o comprovante impresso do voto é uma maneira de permitir isso. Eu sempre repito a mesma coisa. Não, ao contrário do que o Barroso disse uma vez, que onde já se viu voltar a votar em papel, não se trata de votar em papel, isso não existe. Você continua votando eletronicamente, mas sai um comprovante impresso, igual da maquininha de cartão de crédito, que você pega aquele comprovante impresso e coloca na caixinha. Muito bem. Essa é uma pré-condição fundamental para fazer cumprir, inclusive, a Constituição, que exige a contagem pública de votos. Se você não tem o papel para fazer a contagem pública, você não tem o que recontar, né? Até teria sido uma sugestão interessante pegar, por exemplo, eleições muito apertadas, como foi a do André Fernandes lá em Fortaleza, e just in case, aí, só por via das dúvidas, pede a recontagem. Você ia ver que recontagem que ia ter. Não tem recontagem. O máximo que você tem é o boletim de urna, que é um negócio que você... Vai encurtar a história. Aqui na Câmara dos Deputados, esse assunto é importante. Obviamente, tem gente contra. Tem gente contra porque é ideologicamente contra, e tem gente contra porque é contra tudo que puder favorecer transparência nas eleições. Eu ouvi um argumento interessante hoje da deputada Laura Carneiro, que é uma deputada do Rio de Janeiro, acho que é do PDT, se eu não estou enganado, mas é uma boa deputada, do PCdoB, não sei exatamente o partido da Laura Carneiro, eu sei que é de esquerda, mas ela é uma deputada de muito diálogo, os deputados todos, mesmo da direita, conversam muito com ela e tal, e ela fez um comentário interessante. Ela falou, olha, lá na minha região, não sei onde é que é, exatamente onde é, o voto impresso vai permitir que a milícia controle o que cada um votou na sua região. Então, realmente é um elemento importante para se pensar. Então, você aprimora a legislação eleitoral para que evite esse tipo de problema. Mas nem por isso você deixa de ter a necessidade de encontrar caminhos para melhorar através do voto, do comprovante de voto, comprovante impresso do voto e a contagem pública de votos. Acho que essa é uma questão importante e que pode, sim, caminhar aqui na Câmara dos Deputados. A CCJ só não votou hoje porque ficou combinado de ter uma audiência pública para isso. O deputado Zé Medeiros concordou com isso, a Carolina Detoni concordou com isso, e foi bastante discutido, foi acalorado o debate lá na CCJ. Eu até, uma hora, assim, até ouvi umas coisas assim meio pesadas e o pessoal aqui gritando, mas o fato é que, às vezes, dá ruído mesmo. Esse é um assunto que dará ruído a qualquer momento, mas está avançando. Você acha bem-vinda, Consta, essa mudança? Fundamental, voto impresso já. Nós não podemos aceitar que seja tabu discutir isso na democracia. Urnas invioláveis. O Jeff Bezos, dono da Amazon e do Washington Post, escreveu um open-ed essa semana para falar da imprensa, né? Eles escolheram não endossar a Kamala Harris, contra uma tradição de 30 e poucos anos, e ele explicou, olha, a imprensa tem que fazer um trabalho imparcial e ser percebida como imparcial. E nós estamos falhando no segundo ponto. Eles estão falhando no primeiro também, mas tudo bem. E ele comparou isso com a urna eletrônica. Ele falou que nem um processo de urna. Você tem que ter uma contagem acurada e ser percebida pelo eleitor como transparente e acurada. A Alemanha impede que tenha um sistema como o brasileiro, porque você não tem como ter transparência. O Lula, alfinetando o companheiro Maduro para ganhar, enfim, aplausos dos colegas globalistas e acenar para a turma lá, falou que o Maduro não estava querendo apresentar o voto impresso. Quer dizer, ele reconhece que a Venezuela tem um mecanismo a mais, uma camada extra de segurança. Eu votei essa semana nos Estados Unidos, pela primeira vez. Eu preenchi uma cédulazinha com várias perguntas, passei num scanner que foi eletrônico para contagem rápida, mas a cédula fica lá para uma recontagem, se for o caso. Então tem o voto em papel e o eletrônico. Isso é os Estados Unidos, o país que o Elon Musk manda foguete para o espaço e volta de marcha ré e faz baliza.
Então o Barroso vai dizer o quê? Que o Brasil é inveja do mundo? Para com isso. Não pode ser tabu. Nós precisamos discutir voto impresso e respeitar a Constituição, que exige apuração pública dos votos. E será que tem ambiente para isso, Silvio? Como é que você vê a situação de momento? Bom, Brau, a minha opinião é que o Congresso Nacional possa debater o tema, a começar por aí. O Salles falou, olha, tem gente que é contra tudo e é por causa disso, é contra tudo mesmo, questão ideológica, mas também tem gente que sequer consegue debater porque tem medo do Supremo Tribunal Federal. Aliás, falar sobre determinados assuntos como... É que voto impresso não é a palavra, né? Nós estamos falando de aprimorar, aperfeiçoar o sistema eleitoral e torná-lo ainda melhor. Tudo na vida a gente deve mirar, né? Olhar para o melhor, para aperfeiçoar. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, ter uma contagem manual, uma impressora para uma justiça eleitoral que custa 12 bilhões de reais por ano, né? E só trabalha majoritariamente em ano par, talvez não falte dinheiro, né? Dinheiro do pagador de impostos. Mas eu queria que o Congresso pudesse debater o assunto, porque já isso é tão proibido que não poderá ser debatido no parlamento, né? E as plataformas, as big techs também proíbem. Tem assunto que você não pode. O YouTube, o X, o Instagram. Estou falando genericamente aqui, não estou me referindo a uma específica. Mas isso cai. Por quê? Porque atende a uma recomendação antiga da eleição de 2022 do Tribunal Superior Eleitoral. Então eu defendo a liberdade, você poder debater o tema. Acho que é um pouco do que o Rodrigo traz aqui. Agora, só perguntar para o Salles, Brown, se ele está falando da Laura Carneiro, eu me recordo, não sei se é a mesma, Laura Carneiro do Rio de Janeiro, a Laura, acho que ela é do PSD, Salles, mas ela já foi do PSDB, eu lembro da Laura no PFL, ela foi assessora do Ulisses Guimarães, o pai dela foi senador, não sei se é a mesma, mas e é de esquerda, sim, mas já esteve nos partidos de direita. Se é a Laura Carneiro do Rio de Janeiro, eu lembro muito bem, lá da época da CPI dos Correios, lá atrás. É a Laura Carneiro do Rio de Janeiro. Essa história, então pesquisar aqui. E essa atualização do sistema eleitoral, hein, Fabi? O que te parece? Primeiro, eu só preciso falar dessa memória do Silvio, que a gente que trabalha com ele, a gente até recorre, né? Eu fico preguiçosa, eu falo, como que é mesmo aquela parte, Silvio? Mas é sensacional, realmente é um talento. E também, Brown, antes de falar aí da urna, pessoal, cadê o like de vocês? Né? Tá com 3 vezes a menos, né? Porque aqui a conta eu sei fazer, tinha aquela musiquinha, 7, são 14 com mais 7, 21. Não vou continuar aqui a musiquinha, mas tá faltando like. E também se inscreva aí, que a gente precisa passar para os 500 mil, pelo menos, gente, né? Não deixa essa 500 mil inscritos. Faz esse favor, dá uma curtida. Se estiver vendo pela TV, vai lá no celular, dá uma curtida. Se você estiver não inscrito, confira também se a sua inscrição permanece, porque quando a gente chega nessas marcas do YouTube, costuma-se ser um pouco mais difícil. Então, às vezes, existe essa desinscrição automática. Agora, voltando aqui para o tema. Gente, acho que até foi esgotado o tema, né? Eu acho que isso tem que parar de ser um dogma, quase um crime, né? No Brasil está interessante, né? Pode portar 40 gramas de drogas e não pode falar sobre o que nos diferencia de uma democracia a uma ditadura, que é justamente a eleição democrática. Então, tem que ser falado, tem que ser realmente aprimorado, isso tem que parar de ser um dogma. E também as pessoas precisam parar de ter tanto medo. Eu sei, é difícil, mas a gente precisa começar a exercer nossa cidadania, né, e pleitear coisas justas, éticas e morais faz parte, né, de exercer a cidadania. Então, eu espero que esse tema não seja arrastado, porque a gente sabe que haverá, assim, um certo problema, uma certa preguiça e um certo atraso para implementar depois que for aprovado. Espero que seja aprovado. Bom, mudando de assunto, vamos falar das eleições nos Estados Unidos. E olha, uma cena curiosíssima que tivemos hoje. Não sei se você chegou a ver, mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou de lixo os apoiadores do Donald Trump. E aí, o Trump respondeu da sua maneira, do seu jeito. Dá uma olhada no que ele fez. Fala aí. How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. And I think 250 million people in this country are going to be very happy because we're going to bring the country back. We're a nation in decline. Very, very serious decline, and we're going to bring our country back. Deixa eu subir então, já que eu... Bom, em primeiro lugar, né, genial do ponto de vista de marketing. Genial. A fala de um comediante num comício do Trump
de forma pejorativa, e piada normalmente é para ser ofensiva, mas era uma piada, sobre Porto Rico, deixou a turma das redações dos jornais em polvorosa, uma celeuma danada, todo mundo falando, tá vendo como o Trump é preconceituoso. No dia seguinte, o Joe Biden vai lá e se refere aos eleitores, aos apoiadores de Trump como lixo flutuante. Isso vai na esteira do que a Hillary Clinton fez em 2016 e ajudou a perder a eleição, chamando de cesta de deploráveis os eleitores do Donald Trump. O Vivek, que é amigo do Trump e participou das primárias, né, fez mais ainda do que o Trump. Foi trabalhar como gari hoje, né, recolhendo lixo e aprendendo como é que faz. É uma resposta espetacular, né? De um lado, o elitismo, o snob, a soberba dos democratas e seus vassalos da imprensa. Do outro lado, o sujeito populista que se comunica com o povo, que vai lá e fala assim, você está dizendo que os meus apoiadores são lixo? Deixa eu mostrar. E um monte de gente nas redes sociais reagindo à altura. Nós estamos no Halloween, né, amanhã. Um monte de gente falando, eu vou fantasiar de lixo em homenagem ao Trump, e por aí vai, eu sou lixo mesmo, vou votar com a minha lata de lixo. Quer dizer, as pessoas reagindo, né, contra esse snobismo, esses verdadeiros preconceituosos que são a elite democrata que perdeu o contato com o povo. Na CNN, e a CNN tendo que passar isso, né, estava entrevistando ao vivo e o Trump num caminhão de lixo. A CNN tem apresentadores, como o Don Lemon e outros, que tratam o público como um bando de idiota, como Homer Simpson, como o William Bonner faz na Globo e no Jornal Nacional, né? Quando prepara a pauta, ele pensa que do outro lado tem um Homer Simpson. Eles debocham, eles acham graça. O típico americano não deve saber apontar para o mapa dos Estados Unidos, onde é cada estado, eles riem, né? Então, tá aí a resposta. A resposta é Trump num caminhão de lixo e na terça-feira que vem, dia 5, o povo elegendo Donald Trump, se Deus quiser. Pronto, estou de volta aqui. O caminhão do Trump me atropelou aqui, mas já estou de volta. Ô Silvio, aí, falando em eleição americana, muita gente aqui no Brasil acompanhando à distância, vendo esse favoritismo do Trump, que está só aumentando, né, nessa reta final, essa possibilidade cada vez maior de que ele volte à Casa Branca, se anima, espera que vai ter mudanças aqui no nosso quadro interno a partir da volta dele à Casa Branca. Você espera também? Terá esse impacto? Com qual tamanho? O Brown, sempre que a gente fala de eleição americana, cenário dos Estados Unidos, lá para cima, né, eu ouço o Rodrigo Constantino, porque entende muito mais do que eu nessa seara. O que eu penso é que os Estados Unidos estão prestando atenção no Brasil como há muito tempo não faziam. Isso a gente nota pela reação do Congresso americano em relação às arbitrariedades, às ilegalidades, ao que o Supremo Tribunal Federal praticou em relação à censura, ao Elon Musk nesse processo todo e esse embate com o ministro Alexandre de Moraes. Então, a própria Casa Branca, num dado momento, Washington, a porta-voz, respondeu a uma pergunta de uma jornalista da Globo sobre censura, sobre X. Então, eu acho que existe uma atenção com o que está acontecendo no Brasil. E tem, evidentemente, muitos brasileiros, influenciadores, importantes, figuras de análise política, geopolítica, que estão hoje nos Estados Unidos. Nossos amigos, inclusive o Consta, mas a lista é grande. Tem o Lacombe, tem a nossa Ana Paula Henke, o Paulo Figueiredo, a lista é grande. Então, eu acho que é claro que isso influencia. É evidente que você ter um presidente republicano e não o Joe Biden, que, além de afundar a própria candidatura, ele está afundando a da Kamala Harris. Isso é um advento para a liberdade, para os valores ocidentais. A gente também tem que lembrar que temos 2 guerras em curso no mundo, principalmente em relação a Israel. Então é um cenário, né, importante o fortalecimento desse eixo ante o avanço do outro eixo, aquele eixo Rússia-China, aquela caçamba de entulho ideológico que junta Irã, Coreia, Brasil e Venezuela. Então eu acho que governo brasileiro, né, não os brasileiros. Então eu acho que é importante. É assim que eu vejo. Agora, para falar de eleição, eu prefiro ouvir o Constantino. Boa. Salles gostou, né, Salles, do caminhão de lixo aí do Trump, né? Eu gostei. Confusão é com a gente, eu gosto. E aí, Fabi, gostou? Essa aqui vai em homenagem. Não tenho nada a falar. Mereceu. Que saudade disso, gente. Obrigada, Trump. A gente precisa rir um pouco, né, da nossa própria história. Isso aí, Trump, você merece. O Brown, o Elon Musk retuitou agora, né, a cena, escrevendo assim, nível gênio
de trolling, né, de trollar a esquerda, a imprensa. Né? Então, o Elon Musk reconhecendo que foi genial a sacada do Trump. Né? Muito boa mesmo. Deixa eu pegar carona aqui no caminhão de lixo do Trump, trazer uma outra pauta relacionada à eleição americana, que é uma outra cena que está rodando muito também nas redes sociais, das urnas queimadas nos Estados Unidos. Coloca aí pra gente, Cláudio, por gentileza, essas imagens. E aí explica um pouquinho pra gente, ô Consta, o que aconteceu aí, o que é que já se sabe, muita gente ficou preocupada com a possibilidade de fraude eleitoral. Fala um pouquinho pra gente, Consta. Então, o Brown, essa coisa de voto antecipado por ballots, né, é uma coisa que na última eleição chamou muita atenção, e foi sob o pretexto da pandemia que foi permitido isso. Né? Era uma exceção e virou quase a regra. Esse ano, né, nós vimos aquele documentário do Dinesh D'Souza, 2000 Mules, que mostra, né, que tem indícios de fraudes nessas caixinhas de correio que você deposita as urnas. Hoje eu e o Lacombe, que está aqui na minha casa, nós gravamos uma entrevista, um bate-papo com a Ingrid, que é a advogada que fez o caso dele recente, de green card, e ela foi voluntária do Partido Republicano nas últimas eleições, e ela disse assim: Rodrigo, ninguém me contou, eu vi papéis, votos em cédulas sumiram. Agora, é difícil provar. O Trump tentou provar na Suprema Corte, não conseguiu, né? Aí tem que aceitar. Mas é difícil, né? Porque nós temos vários indícios de que coisas esquisitas aconteceram. Então, todo escrutínio é pouco. Não existe método ultra seguro e blindado contra qualquer tipo de fraude ou sacanagem. Você pode sumir com uma caixa, você pode incendiar, ter um fogo criminoso num desses ballots, se você sabe que é uma região que tem mais eleitor do seu adversário, e por aí vai. Né? Não existe 100% de confiança, de segurança. Quem fala isso é mentiroso, tá? Vendendo fake news. Por isso que todo escrutínio é necessário. Né? Nós estamos atentos esse ano. O Trump escreveu um tweet longo dizendo que está com um exército de advogados fazendo cease and desist, que é aquele alerta que você solta antes de meter um processo, falando: qualquer um que for pego fazendo isso de criminoso, meus advogados vão acionar na justiça e vão pagar por isso. Então, de novo, né, você está tentando dissuadir, é o fator dissuasão, porque coisas estranhas acontecem. Já pensou, Salles, se a moda pega? Pois é, sabe que deu uma ideia boa isso aí, esse negócio aí do que o Rodrigo falou, né? Quando você tem uma região que você sabe que notadamente tem determinado perfil e tudo. Eu acho que na próxima eleição aqui em São Paulo, capital, podia faltar luz na região da Vila Madalena, ali, aquele pessoal, metade dos votos do Boulos ia embora ali, né? A Lili de Caviar ali da Vila Madalena. Você pega no ano de coisa, você derruba 2 fios elétricos ali da Vila Madalena, metade do Leblon e Ipanema sem luz, meu. A esquerda, o PSOL perde 40% dos votos. Quer falar, Babi, dessas urnas queimadas nos Estados Unidos? Eu só vou falar aqui para o Salles que nem precisa chutar cachorro morto. O PSOL já era, né, gente? Deixa a gente comemorar também. O pessoal só fica batendo em nós. Eu duvido, né, que isso aqui não é um ponto comum de todos. Aí, PSOL, né, já era. É isso que eu tenho para falar, Brown. Oi, Silvio. Não, só para jogar uma matemática aqui nisso que vocês estão falando, é evidente que se cair a luz, eles vão ficar com o boné do MST e o iPhone de última geração na mão, né? Iluminando o ambiente do boteco na Vila Madalena, no Leblon. Mas o PSOL entrou em 200 disputas municipais, perdeu todas, não fez um prefeito. O PCdoB fez 19, o PT fez 252, menos do que o PSDB, que mingou na política brasileira com 276. O PT, no estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, né, São Paulo tem um caminhão de votos que decide qualquer eleição. Não só a capital, que tem 9.300.000, e as franjas hiper populosas e com densidade eleitoral, como a Zona Sul e Leste, cada uma tem mais de 3 milhões de eleitores. Mas o estado de São Paulo, aqui o PT fez Mauá, Lucialândia, Santa Lúcia e Matão. É muito pouco para o partido que tem a presidência da República, não? Boa. Voltando aqui para nossa pauta interna, para os assuntos aqui da política brasileira, olha essa. Para agradar Lula, Pacheco sinaliza apoio à reeleição e diz que não recusaria a vaga para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Sob forte rejeição em Minas Gerais, o atual presidente do Senado teme desprezo popular e agora apela para fortalecimento de laços políticos. Vou voltar aí contigo, Silvio. Você está vendo esse movimento mesmo de aproximação do Pacheco com Lula? Quais são os próximos passos, hein?
Bom, que triste fim para um político que teve uma ascensão meteórica, né? Saiu advogado lá de Belo Horizonte, chegou à Câmara dos Deputados como uma força do PMDB, foi presidente da CCJ, depois eleito senador. No meio do caminho ele perdeu a eleição para Belo Horizonte, ficou em terceiro lugar em 2016. Mas foi eleito senador, rapidamente presidente do Senado, reeleito presidente do Senado, e agora vai morrer abraçado, num abraço de afogados com o lulismo. Ele, nessa mesma entrevista, falou que ele quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E, claro, o próximo presidente da República, se não acontecer nenhuma aposentadoria precoce dos atuais ministros do Supremo, vai indicar 3, né? Em 2028, em abril de 28, sai o Luiz Fux. Em abril do ano seguinte, 29, a Carmen Lúcia, e o atual decano, o Gilmar Mendes, ele vai para dezembro de 2030. Então, o Rodrigo Pacheco acha que ele cabe, né, em uma dessas cadeiras, mas é muito pouco. Eu acho que ele está jogando tudo agora em ser ministro do Lula, conseguir alguma relevância, porque será um presidente do Senado esquecido. E é muito difícil você presidir a casa de Rui Barbosa e virar um Zé Ninguém. O Pacheco é um Zé Ninguém. Alguém como o Pacheco, do conto de Essa de Queiroz. Não vou contar de novo, Rodrigo Constantino, que eu já contei uma vez num programa, ele gostou. Mas, assim, alguém como o do conto, né, que nunca fez um discurso relevante, apresentou um projeto relevante, organizou alguma coisa na vida. Não, mas todo mundo dizia que tinha um imenso talento. A gente descobriu qual, né? Agora, Fabio, o que é curioso, estava lendo aqui uma reportagem do Antagonista, é que o Pacheco defendeu nessa entrevista a reeleição do Lula, mas ele tinha, num evento com empresários do LIDE, dito que era favorável ao fim da reeleição no Brasil. Então ele apoia o fim da reeleição, mas a do Lula ele é favorável. Como se chama isso, pessoal? Vocês podiam dar o adjetivo, né? Pessoas que mudam conforme o ambiente. Ausência de caráter, será? Coisa interessante, né? O pouco que fala faz essas bobeiras na nossa cara, né? Então, ele é conhecido por ser o maior omisso, omissão é com ele mesmo, mas naquela última viagem que ele fez com o Lula, que o Lula estava falando, ele estava lá igual um papagaio, né? Com aquele sorrisinho lá. Eu também não me esqueço da cena que o pessoal, os deputados foram entregar o pedido de impeachment e ele também com aquele sorriso todo polido, não engana ninguém, né? Então, assim, o Pacheco ficará realmente marcado uma era que a gente teve que engolir, né, esse senhor aí. E eu fico pensando também, oh meu Deus, será que não tem? Porque ele fala assim que é todo sonho de qualquer advogado se acabar lá no Supremo. Gente, eu garanto para vocês que o meu não é. Eu imploro para isso não acontecer comigo, tá? Mas quem não merece, na verdade, ele naquele cargo, somos todos nós. Vocês imaginam o tanto de omissão que ele vai ter ali, né? Não dá, gente, não dá. Vamos fazer protesto por conta disso. Diga, Salles. Estou me divertindo aqui, estou lendo todos os nossos comentários aqui do chat. Está divertidíssimo. Sabe o que eu acho? Nós estamos aqui no Bradock, tem um equilíbrio muito grande, uma coisa muito difícil de acontecer, que você tem uma audiência de altíssimo nível, comentaristas em todos os dias da semana de altíssimo nível, uma liberdade intelectual de cada um, com a perspectiva de cada um poder falar os assuntos que entende, que conhece e tal, uma liberdade trazida pelo Manuel de convidar pessoas e tudo. Então, realmente, às vezes eu ponho óculos aqui para poder ler, né? Porque eu não enxergo de perto, ler o que está saindo aqui no chat. Os elogios aqui, mais elogiado aqui é a Fabiana, que eu estou fazendo uma estatística aqui, está dando 78% aqui. Você ganharia no primeiro turno, eu acho. Você ia ganhar lá do Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, do Bananinha. É isso aí. Muito bom. Ô Constar, quer falar do Rodrigo Pacheco? Ele está cobiçando agora a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Parece que viu que a coisa em Minas não vai ser tão simples, né? Senado está difícil, o governador nem se fala. Está falando em Supremo Tribunal Federal e vale até apoiar a reeleição do Lula para isso, né? O que eu posso falar de um sujeito desse? Eu já o qualifiquei como pusilânime, covarde, depois eu mudei para cúmplice, e como bom cúmplice, excelente cúmplice dos golpistas verdadeiros, ele precisa apresentar a fatura. E ele sabe que ele não é eleito nem mais para síndico do prédio dele, muito menos para o governo do estado de Minas. Então, o que resta para ele é isso, uma fatura dessas. Ele está mirando um voo alto. Ele quer o STF, ele não escondeu muito isso. Nos bastidores, todo mundo sempre soube que era o desejo dele, né? Ele está agora colocando de forma mais direta qual é a fatura para continuar blindando Alexandre de Moraes e companhia.
Boa. Mudando de assunto, vamos falar sobre economia. Olha essa, a SECOM, Secretaria de Comunicação do governo Lula, encomendou uma nova campanha publicitária para melhorar a avaliação do governo. O clima no mercado ficou negativo depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou claro que ainda há muitas incertezas sobre a economia e o dólar subiu para o maior valor desde março de 2021, chegou a R$ 5,76. E aí, na Globo News, a alta do preço do aluguel foi explicada dessa forma pela Daniela Lima. A alta de outubro, gente, foi de 1,52. Para você ter uma ideia, foi quase o dobro da do mês anterior, que tinha sido de 0,62. A FGV diz que, por óbvio, os efeitos climáticos, ou seja, a gente tem uma mega seca, teve queimada, e também a maior demanda global por matéria-prima agrícola no atacado, ou seja, lá fora eles estão precisando de soja, de arroz, isso inflacionou. Quanto mais eles querem comprar lá fora, eles ainda compram em dólar. Aqui dentro, para piorar, a gente queimou uma parte da nossa produção, aí você sente o tamanho do drama. Os maiores impactos foram nos preços de carne bovina, tá? De bovinos, minério de ferro, produtos de exportação também que apresentaram um aumento expressivo, tá? A tarifa de energia elétrica, por quê? Porque ficou seco, aí o Brasil tem muita hidrelétrica, falta, baixa o volume d'água, precisa acionar outras fontes de energia, o preço sobe, isso também fez diferença. A alta acumulada no ano, 4,20, tá? E quando você pega o dado anualizado, o que é isso? É de outubro do ano passado a outubro, já estou querendo acabar com outubro. Outubro do ano passado a outubro desse ano, 5,59. O que isso aqui quer dizer? Muito rapidamente, vai ter eleição do Banco Central e ficou bem difícil não ter uma nova alta de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, tá? Porque o índice que podia dar algum tipo de argumento para quem fala contra a alta dos juros acelerou brabeira. Então, alta de 0,5 ponto percentual, no mínimo, aí vamos nós. Rodrigo Constantino, tá aí, ó, você que é economista da bancada, pega essa, receba essa explicação, traduz aí para ele. Olha, eu vou traduzir da seguinte forma: esse pessoal criou, né, o tá ruim, mas é bom para você. E eu acho que quem melhor resumiu essa seletividade em tratar dos fatos econômicos, acima de tudo, né, foi o Carlos Bolsonaro numa postagem hoje. Acho que a gente já tem aí, não sei se deu tempo, há 2 anos e meio, tudo era culpa de uma única pessoa que estava sentada na cadeira de presidente. Hoje é culpa de qualquer um, menos da pessoa que está sentada na cadeira de presidente. Tem método, né, gente? É ridículo, né? Mas como a culpa é do PT mesmo, eles colocam em quem eles quiserem. E eu vou ter que ir embora agora, que eu tô com o Lacombe aqui, temos um jantar. Vou tentar negociar o Lacombe no Braddock, né? A volta. Vamos ver se eu consigo. Beijo para ele. Deixa comigo. Boa. Você sabe que ele te adora. Eu vou ter que ir aqui Mas na sexta-feira. Boa, show de bola, como está? Até sexta. Bom jantar aí, bom descanso. Agora, Silvio, a campanha publicitária não resolve o problema, né? Como a gente falou aqui, a SECOM vai lançar uma campanha publicitária para melhorar a percepção do brasileiro sobre a economia, mas o que ele está vendo no supermercado, quando vai à rua, não tem campanha que faça ele mudar de ideia, né? Mudar de percepção, né? Brau, antes de mais nada, você sabe que eu não comento CPF, né? Eu sempre vou no CNPJ, falo da Globo News, mas a praça é sua, a praça é nossa, né? Isso me lembra até um pouco aquele outro personagem do Chico Anísio, né? Era o Orival Pessini que fazia o Patropi, eu não me lembro. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, né? Quando eu sou chamado para comentar determinado assunto que eu não entendo, eu passo a bola, ou não dá, né? Mas vamos lá, acho que campanha publicitária nenhuma resolve quando o governo é ruim de serviço, e a população já percebeu isso. O governo Lula terminou já há muito tempo. A economia não tem um horizonte bom, um horizonte alvissareiro, para utilizar a palavra favorita do Geraldo Alckmin. É um governo perdulário, é um governo que, apesar de arrecadar muito, quer gastar mal, muito e mal. É um governo que acumula problemas em várias outras áreas que são áreas sensíveis à sociedade brasileira. A gente tem a dengue da primavera, que começou no verão, passou pelo inverno, vai chegar no outro verão, infelizmente. Está faltando insumo, está faltando remédio, diabetes, hanseníase, reportagem da Folha de São Paulo há pouco tempo agora. Tem problema na segurança pública, a fuga de um presídio que era de segurança máxima até o Carnaval, lá no Rio Grande do Norte. Aí já não é mais, fugiram. Então, assim, são várias áreas. E o governo é ruim de serviço, o presidente só viaja com a primeira-dama
e a imagem é muito ruim, a diplomacia é muito ruim. Então, assim, acho que o brasileiro já entendeu do que se trata. Mas, finalizando e amarrando do ponto de vista econômico, põe o Fernando Haddad com a apresentadora da Globo News. Eu queria ver esse diálogo. Fala, Fabi. Até mandei, mas acho que não vai dar para subir um vídeo que é icônico, que tem a ver com esse tema, do ministro do Trabalho dizendo: minha senhora, meu senhor, se você quer driblar a inflação, substitua a alface do sanduíche por chicória. Olha que solução maravilhosa que esse pessoal do PT faz conosco. Né? E pior que ele falou sério, ele todo pomposo para dar umas dessa. O dólar disparando, o Brasil indo paredão, economicamente falando, e o problema é a alface, gente, a alface, não é nem mais a picanha. Então, minha senhora já sabe, for na feira, compre chicória. Eu nem sei se chicória é mais barato que a alface, o Silvio que faz a feira na casa dele. Mas, gente, esse é o nível, né? Então, a Daniela Lima merece que essas pessoas aqui, que é o ministro do Trabalho do Lula, sente naquele banquinho para entrevistar, porque vai ficar no mesmo nível, né? Eles debatem o preço da chicória para ver se dribla a inflação desses absurdos de gastos desse governo, né, e esse tamanho gigante que a gente nem consegue decorar, precisa pôr crachá nos ministros, né, o nome, cargo, porque senão a gente realmente não decora, de tanta gente que tem. Agora, Salles, o pior é que a perspectiva é negativa, né? O futuro é ainda pior, né? Se está ruim agora, né? Por tudo que o governo está fazendo no campo econômico, fiscal, a perspectiva é de que, para nós contribuintes, para nós brasileiros, fica ainda pior, né? Vai dar merda isso aqui, não tem como funcionar. É óbvio, o cara gasta pra burro, né? Só aumenta imposto. Todo mundo que está no governo ou é incompetente ou ladrão ou as duas coisas. Então como é que pode dar certo esse negócio? Óbvio que não pode dar certo. É um governo incompetente, corrupto, com uma visão de mundo equivocada, completamente descontextualizado do que pode ser bom para o país no mercado internacional. Aqui dentro só aprova porcaria. Se você vê as coisas que o governo propõe aqui na Câmara dos Deputados, tem que cair de costas. Hoje aconteceu um fato interessante, vou contar aqui. Passou um projeto de lei que tinha um recurso de um fundo de aprovação ligado à agricultura, muito interessante. O que o PT fez? Pegou e criou neste conselho uma cadeira, né, um conselho ligado à agricultura, imagina, uma cadeira para CUT ocupar. Foi um quebra-pau dos diabos aqui no plenário, e a votação deu 211, ou 201, 201 contra 201. Teve que refazer a votação, porque deu empate. Isso é um negócio raríssimo de acontecer. Eu nunca vi, em 1 ano e meio aqui de deputado federal, nunca vi uma votação dar empate. Deu empate e o Arthur Lira teve que recolocar. Aí o pessoal falou: escuta, pessoal, vocês estão loucos, botar CUT num conselho para gerir dinheiro da agricultura? Aí a turma acho que meio que caiu em si. Aí a segunda votação sobre o mesmo tema foi um arraso, né? Nós tivemos 40 votos na frente deles, e aí tirou essa história do empate. Mas é isso é só besteira, só porcaria, só decisão errada a todo momento. Parece até um projeto proposital para explodir isso aqui tudo de uma vez. E ó, a gente tem aqui o vídeo que a Fabi mencionou do ministro do Trabalho sugerindo comprar chicória se a alface estiver muito cara. Veja aí. Deveria ser estudado melhor como reduzir os juros controlando a inflação. Eu já falei aqui, quando você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? É aumentando a oferta, porque a regra da oferta e procura também regula preço. Então isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes as próprias imprensa às vezes falam: olha, tal coisa está cara, substitui por outra. Né? A alface está cara, substitui por chicória. Esse é um exemplo, né? Mas a dinâmica, ninguém discute a necessidade do controle da inflação. Isso não está fora de qualquer debate. Tem gente que tem intolerância com a inflação. Não é tolerância com a inflação. Nós temos que ter intolerância contra os juros, porque isso dá um efeito deletério para o investimento, para o orçamento público, enfim, para a conta das famílias, crédito. Então esse é o nosso desafio. Alguém quer acrescentar algo sobre essa receita aí dada pelo ministro? Silvio, Salles ou a Fabi? Não, é uma bobagem tão grande quanto a gente já ouviu em outros governos do PT, né? Porque vamos tomar como régua, por exemplo, Brown, que no governo Dilma Rousseff tinha um integrante do governo, eu acho que foi o Márcio Holland, né, que falou isso, que era para trocar carne por ovo em 2014. Depois ele se arrependeu. Mas é sempre a mesma bobagem. E o Luiz Marinho talvez seja um dos
mais bem colocados no ranking de babuzeiras, assim. Porque ele já sugeriu, por exemplo, que o Uber fosse embora do Brasil se não quisesse atender a reivindicações sindicalistas. Ele é um ex-presidente da CUT, o Luiz Marinho. É da mesma linhagem do Lula, foi prefeito de São Bernardo do Campo. Então, quando a gente ouve esse tipo de bobagem, a gente entende por que o Brasil está no caminho errado, por que esse governo já acabou, já passou da hora. O prazo de validade, né, desde que o Lula foi reabilitado para a política e pôde disputar a eleição, o prazo de validade venceu muito antes do que imaginava. E a engrenagem econômica está rangendo, e é isso que causa preocupação, porque isso também derruba governo antes do tempo. Não estou fazendo nenhuma previsão, não é papel do jornalista fazer profecia, mas a engrenagem econômica é a novidade. Ela começou a ranger, todo o resto já pifou. Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora. DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Diga adeus à calvície. Vitagor.